Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. A irmã Neymar mandou avisar que ela conseguiu fazer a quimio essa semana e o remédio está chegando nos Estados Unidos. Ela está chegando também. Então, o que nós pedimos no domingo passado, Deus está respondendo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 2, verso 10. Tiago 2, 10. O microfone está ligado. Deus está ligado. Deus está ligado. Glória a Deus. É tirar o cabo. Vem tirar o cabo. Do pedestal também. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, verso 10. Vamos falar de Bíblia? Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos começar com um versículo apenas. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Resumindo, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em apenas um ponto, torna-se culpado de todos os outros pontos. Pode se sentar? Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor nos livraste da maldição da lei. A tua graça nos alcançou de maneira maravilhosa, de maneira eterna e eficaz. Nós te agradecemos e te louvamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que nos ajude a falar da tua palavra e da tua palavra somente em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Me arruma um guardanapo, um papel higiênico. Estou suando hoje. O texto que nós lemos, Tiago, irmão de Jesus, que escreve esse texto. Ele coloca de forma clara para o judeu trazendo todo o seu conhecimento da lei, todo o seu conhecimento da tradição judaica. Ele tem, então, ele pega o povo judeu e fala aquele que guardava toda a lei. O povo judeu, supostamente, eles guardavam, zelavam para não tropeçar em nenhum mandamento da lei, seja ele ritual, seja ele moral. Obrigado. Eles lutavam para não. Só um minutinho. Lutavam para não tropeçar na lei. E Tiago escreve que se alguém tivesse tropeçado em um dos mandamentos, seria réu de todos. Tem alguma tradução que fala isso? Aquele que tropeça em um mandamento é réu de todos? Acho que esse tem Gálatas, né? Acho que esse texto tem Gálatas. Então, vamos ficar só em Tiago, por enquanto, nosso ponto de partida. Então, não adianta, pela justiça própria, pela ritualística toda que o judeu fazia, estamos continuando com o tema do alcance da graça. Então, não adiantava, por mais zeloso que o judeu fosse, ele tropeçaria em alguma lei. A velha aliança, ela estava baseada em leis, estava baseada em cumprimentos e rituais. Então, por mais zeloso que o judeu, que o que estava ali, né, membro do templo, frequentador do templo, por mais zeloso que ele fosse, ele ia tropeçar em algum ponto da lei. Ele ia tropeçar. Então, não havia maneiras de ser salvo pela prática, pelo esforço próprio, né, pela justiça própria, de pensar que era a lei que salvava.
Então a graça já estava exposta na época da lei. A graça estava exposta através da aliança de Deus, da aliança abraâmica. A graça de Deus estava exposta para o povo de Israel. A graça não é um assunto novo. Não é um assunto que surge com a morte de Cristo na cruz. Não é um assunto que aparece de repente com o homem crucificado. Não. Ela já permeia até desde o Velho Testamento a graça, a tolerância de Deus com aqueles que Ele chama, com aqueles que Ele salva. Tiago, quando escreve isso, agora me põe para pensar. Vamos pegar então essa lei. Vamos pegar os 10 mandamentos? Vamos ver quem sabe todos de cor. Os 10 mandamentos que estão na Bíblia, nós católicos não, hein? Guardar domingos, se você falar em guardar domingos e festa de guarda, daqui eu jogo o pincel tomo na sua testa. Você falar guardar domingos e festa de guarda, o pincel tomo vai voar. Vão lá, você não sabe, vão lá, Êxodo 20. Se você quiser falar de cor, deixa eu ver se você sabe. Alguém se arrisca? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra, Baruch Shankevo, Mahutor, Leolam Vae. Vamos ter. Não, eu sou o Senhor. A assinatura vem antes do decreto no mandamento. Só um minutinho. Não, Lucas vai tropeçar nesse cadastro. Vamos ler então. Êxodo 20, Sara. Então falou Deus as palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Primeiro, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares aos que me amam. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, santificou. Quinto, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu trovões, relâmpagos, o sonido de buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, com medo. Os 10 mandamentos, o decálogo, né? Temos aqui então um decálogo, escrito em tábuas de pedra, pelo próprio dedo de Deus. Depois eles são quebrados e depois Deus faz Moisés escrever os 10 mandamentos. Agora eu pergunto para você: os 10 mandamentos surgiram agora no Monte Sinai, lá no Monte Sinai, naquela hora que Deus idealizou os 10 mandamentos? Ele pôs ali a ideia, ele gerou os 10 mandamentos, ele fez ali uma brainstorm e ali ele começou a fazer os 10 mandamentos? Não, os 10 mandamentos são leis eternas que estavam guardadas desde a eternidade. Lembrando que Jesus resume os 10 em quantos? Em 2. Quais são? O próximo como ti mesmo, resume em 2. Não vou debater o sábado, não estou aqui para debater o sábado, sabe? Mas Jesus resume os 10 mandamentos horizontais e verticais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Então, horizontal e vertical. E o sábado não entra, né, nessa lista de Jesus, né? Então não vou. A cruz, né? É a cruz, horizontal e vertical. E faz a cruz. Ama o teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo a ti mesmo. E faz a cruz. Então, vamos lá então.
Então vamos então no primeiro pecado, o primeiro atiçamento do homem contra Deus, quando o homem foi atiçado contra Deus. Qual foi a primeira vez que o homem foi atiçado contra Deus? No Éden. Teria então possibilidade de lá no Éden os 10 mandamentos estarem em vigor, não como uma coisa explícita, uma coisa mostrada, mas implícita. Você tem uma dúvida do que é implícito? Implícito é aquilo que não é dito, mas é sabido. Aquilo que você não precisa falar para você que você sabe. Você sabe. Isso já estava então embutido em Deus, os 10 mandamentos. Quando ele cria o homem, os 10 mandamentos já estavam perenes em Deus. Deus não criou os 10 mandamentos um dia lá, vou chamar Moisés, vou escrever para ele aqui, para ele. Não, já estava em Deus. Todo o plano da salvação, todo o plano de aliança estava em Deus antes da criação do mundo. Estavam neles, porque ele é um ser eterno. Então, lá no Éden, haveria possibilidade de Adão quebrar os 10 mandamentos? O homem já quebrar os 10 mandamentos, o primeiro pecado, o primeiro desvio, ele já chegou quebrando, metendo o pé na porta e quebrando os 10 mandamentos? Sim. Pior que sim. Não é uma força, não é forçando o versículo de Tiago, que fala que se tropeçar num ponto, tropeça em todos. Mas vamos ver então em quantos pontos da lei dos 10 mandamentos Adão tropeçou. E o que a graça teve que cobrir? A graça de Deus não cobriu apenas o fato dele desobedecer e comer o fruto proibido. Não, ele quebra uma série, todos os 10 mandamentos ele quebra de uma vez só. Vamos ver. Primeira coisa, deixa Êxodo 20, Sara, vai lá Êxodo 20 para mim, no verso 2. Verso 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. Adão quebrou esse mandamento? Por que quebrou esse mandamento? Mas ele não adorou imagem ali, não fez uma imagem, ele apenas desobedeceu com o coração e com o ato. Então ele quebra o primeiro mandamento, ele já vai quebrando e quebra feliz. Na sua incredulidade. A incredulidade que o homem carrega em si quebra esse mandamento, porque a incredulidade é a anulação de toda crença, a anulação de toda fé, a anulação de qualquer coisa que se surja como Deus. A incredulidade, a pessoa não crê em Deus, então cria-se um não Deus para ele crer, algo que não é Deus. Então ele começa a crer em um Deus que não existe. Ele cria uma personalidade para ele crer e fala, eu não creio em Deus. Todo ateu crê em uma personalidade que não é Deus. Pode falar que ele é ateu, não crê em Deus, mas no fundo ele crê ou na força do universo, ou ele crê numa energia do universo, ou não sei o que, alguma coisa ele vai crer, que é um outro Deus diante de Deus. Colocou algo no lugar de Deus. Crer em outro Deus não é apenas você dar nome a uma entidade que você crê. O próprio fato de você deixar de crer em Deus, você está anulando Deus, anulando a crença nele, está crendo em outro Deus que não seja talvez o próprio homem. Eu não creio em Deus, eu creio em mim, em possibilidade humana. Já ouviu alguém falar isso? Eu creio na minha possibilidade, eu creio na minha inteligência. Está levantando, creio no dinheiro, né? Porque se esse braço aqui não trabalhar, eu não tenho nada. Está crendo então em outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Está se fazendo um Deus, né? Se fazendo um Deus. Então ele quebra a partir do momento em que ele deixa de crer em Deus. Ele falhou em amar a Deus e em lugar disso demonstrou amor próprio pecaminoso. No dia em que dela comerdes, Jesus falou, sabendo morrerás. Satanás falou o que com ele? É certo que não morrerás. Certo que não morrerás. E vocês vão ser como? Falou com Eva. Você vai ser igual a o desejo de ser Deus, o amor próprio pecaminoso. Eu quero para mim. Amor próprio exagerado é pecado? É orgulho. É idolatria ao eu. É o hedonismo, é viver pelo prazer, viver para desfrutar a vida. Isso é hedonismo.
Isso é pecado. Então ele exagera no seu amor próprio e não pensa nas consequências. Ele deixou de saber as consequências. Cria-se o ciúme. Não, agora Deus está achando que tudo é para ele? Não. Não é tudo para Deus, não. Eu também vou ter a oportunidade de saber o que Deus sabe. Vou ter a oportunidade de talvez criar o que Deus está criando. Isso tudo aqui Ele criou e Ele me deu inteligência, que eu dei nome para todos os animais. Agora, quem sabe, agora eu posso criar alguma coisa. Porque ainda restou um pouquinho daquele barro que Ele me fez. Talvez eu possa criar até uma outra raça. Talvez eu possa agora ser um Deus, porque Satanás falou para Eva que nós seremos iguais, semelhantes a Deus. Seremos então os bonitos. Seremos então os bons. Mudaremos a nossa essência. Não precisaremos ser mais dependentes de Deus. Não precisaremos ser mais dependentes do Altíssimo. Agora nós talvez poderemos erguer o nosso próprio reino. Nossa própria dinastia, independente de Deus, pois seremos agora como ele. Adão não era um ser simplório, Adão não era um cara burro, não pensa você que Adão era burro, Adão era inteligentíssimo. Deus mandou passar os animais todos na frente dele e mandou ele dar nome para os animais. Deu nome, não nomes alemães, né, para animais, que os nomes alemães são muito fáceis, né, Sara? Como é que são os nomes alemães? Os nomes alemães, o nome de alemão é assim: se parece porco, então começa com porco; se tem espinho, é espinho. E, se ele parece um porco, mas ele nada na água, então é porco d'água. E assim, se ele é porco e voa, então é o porco voador. Assim são os nomes alemães. Não, ele deu um nome próprio para cada animal. Deu um nome próprio. Então ele não era burro. Não pensa você que Adão tinha a mente de uma criança de 5 anos. Não. Ele tinha a mente desenvolvida, como qualquer adulto, e além disso era amadurecida pela própria graça de Deus. A graça criadora amadureceu Adão. Adão não teve infância. Ele nasce maduro, nasce pronto para agir. Nasce pronto para agir, para pensar. Então, quando é dada a ele a oportunidade, ele fala: vou ser como Deus. Vou ser igual a Deus. Que beleza para mim. E Eva, ele entrou na ideia de Eva, entrou na vibe de Eva, já vai. Sim, ele estava buscando satisfazer-se, satisfação própria. Existe esse pecado hoje no meio da igreja, da satisfação própria? Nós que já fomos tocados pelo segundo Adão, ainda temos esse pecado da satisfação própria? Ainda queremos satisfazer o nosso ego, queremos ser reconhecidos? Não tem isso não, nós somos santos, somos não? Temos. Seu pecado incluiu incredulidade, falta de confiança, desespero, orgulho, presunção e covardia. Covardia, não vou enfrentar mais Deus, não vou precisar mais enfrentar. Presunção, agora eu vou ser igual. São os mesmos pecados que Satanás quis lançar em cima de Jesus na tentação no deserto. Quis enchê-lo de orgulho. Quis um Jesus presunçoso. Vou subir no pináculo do templo. Ele queria falar: Jesus, você vai subir no pináculo do templo, pular lá de cima, os anjos vão vir, Jerusalém inteira vai crer em você, e aí você vai ser o bonitão, o bonzão, vai ser o bom, vai ser agora o homem do século, vai sair na capa da Forbes, vai sair na capa da People, vai sair na capa da Veja, da Isto É, como o homem que deu jeito em Jerusalém. Não. E também ele falhou a não depender do Espírito Santo. Eu te pergunto, Adão tinha contato com o Espírito Santo? O Espírito Santo tinha contato com Adão? Sim. A criação era livre. O Espírito de Deus pairava sobre a face das... Até antes da criação, o Espírito Santo já pairava sobre a criação de Deus. Até antes da separação das águas, das trevas, antes do haja luz, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Estava passeando em tudo. Adão sentia a presença de Deus, não apenas no final do dia, que ele vou encontrar com Deus, e ele vai encontrar comigo. Não apenas nisso. Não apenas, mas o Espírito Santo vinha sobre ele. Vinha e fazia talvez companhia para Adão. Então ele deixa o Espírito Santo de lado,
deixa a dependência e o conselho do Espírito Santo e faz segundo a sua própria vontade. A luta da carne contra o Espírito, Adão já sofria isso desde o Éden. A humanidade já brigava com isso desde o Éden. Adão já lutava com isso desde o Éden. Ele já batalhava, já tinha essa briga não é nova não. Essa briga é antiga. Agora vamos então, Adão quebrou o primeiro mandamento? Não terás o Deus diante de mim? Qual foi o primeiro Deus que ele elegeu para si? Eva, a criação e ele mesmo. A criação, amou mais a criatura do que o que está lá em Romanos. Ama mais a criatura do que o Criador. Ele não vai após outros deuses, mas vai após Eva. Ama a criatura. E depois ele pensa em si. Você acha que ele comeu inocentemente? Ele não sabia o que estava comendo? Tem teórico que fala, não, ele não sabia, foi enganado por Eva. Não, ele sabia que fruta era aquela. Ele não foi enganado, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia, ele tinha conhecimento do que estava fazendo. Lembra que ele não era burro. Só de ver a fruta, ele sabia de qual árvore ela saiu. Ele sabia de todas as árvores do bosque. Quando ela mostra para ele, manda ele comer, ele bate o olho e fala, eu sei que fruta é essa. Eu comi e não morri. Ele olha e fala assim, ela está viva aqui, né? Eles queriam fazer talvez o pacto de Romeu e Julieta, né? Vão comer e morrer juntos. Ele sabia o que estava fazendo. Não há inocentes diante de Deus. Deus não toma o culpado por inocente. Não existem inocentes diante de Deus. Aquela frase que Jesus vai falar para aqueles que vão procurar nos fins dos dias. Em teu nome, como é que é? Em teu nome? Não são inocentes, eles sabem com quem estão mexendo. Não tem ninguém inocente. Até esses que se dizem inocentes estão talvez seguindo um falso evangelho, não são inocentes. Não existe isso da inocência no meio da igreja. Não existe inocência. O Espírito Santo não os visitou. Se não os visitou, eles não são inocentes, eles são culpados. Agora, se o Espírito Santo os visitou, me visitou, nós somos inocentes porque somos justificados pela graça. Os inocentes são os que seguem o Evangelho. São os inocentados por Cristo. Agora o camarada, não é Rubens? O cara prega errado, prega o Evangelho errado, arrasta multidões. Eles são inocentes porque seguem o que o pastor falou. Não são inocentes, estão levados pelo engodo que o próprio Deus enviou. Não existem inocentes, meu amigo. São participantes da graça, da parte exterior da aliança. Bom, eu não ia falar isso não. São participantes da parte exterior da aliança, não da parte interior da aliança. A parte interior da aliança é de Deus. A parte exterior da aliança é você se parecer com o Filho de Deus. Nós nos parecemos com o Filho de Deus, isso é a parte exterior. Nós somos diferentes. Alguns querem ser diferentes também, conseguem ser, mas não tem a parte interior da aliança, que é o Espírito Santo de Deus. Podem até andar no nosso meio, parecer conosco, parecer cristão, cantar como cristão, agir como cristão, orar como cristão, podem até orar e acontecer sinais, mas naquele dia não vos conheço, porque Deus vê o interior, não vê como vê o homem, porque Deus vê o interior. Se a parte interior da aliança está ali, é de Deus. Se não é, meu amigo, não é. Adão tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas se ficou igual galinha. Então tá. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele quebra esse mandamento? Mas ele não fez imagem não, hein? Ele fez imagem? Tem mais aqui, ó. Vê para mim o verso 5 também, Sara. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Esse zeloso aqui, ó,
nós podemos rebaixar essa tradução, trazer para uma coisa mais fácil de você entender. Não é o completo ciumento. Eu sou o Deus de ciúmes, zeloso, de ciúmes, jealous. Sou o Deus de ciúmes, Deus ciumento. Isso é, não divido com ninguém aquilo que é meu. Sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. E 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Volta para mim no 3, no 4. Ele quebrou? Por que ele quebrou? Ele quis cultuar a Deus de outro jeito, deixando o seu estado e achando que não alteraria a sua posição diante de Deus. Eu posso fazer do meu jeito agora. Eu comia a maçã, a fruta, e agora eu posso fazer do meu jeito. Deus vai me aceitar a mesma coisa. Então ele criou um Deus para si, modificou a natureza de Deus no seu interior. Ele estava se libertando de Deus, se libertando da opressão divina, entre aspas, né? Ele queria se libertar de Deus. Então ele fala: não, Deus agora vai me aceitar do jeito que eu sou, porque Ele tem que me aceitar. Quando você faz isso, você está criando um Deus. Você está tentando modificar os atributos e natureza de Deus. Você está criando para você uma imagem que não é Deus. Quem aqui assiste Jornal Nacional? Não, você assiste Jornal Nacional. Você já assistiu o Jornal Nacional? Você liga a televisão, quem está na televisão? O William. É ele que está na sua casa? É a imagem dele. Então você tem a imagem, não é o real. Assim é quando a pessoa cria um Deus. Não é o Deus verdadeiro, é a imagem de Deus que ele colocou para ele. Não é um reflexo de Deus. Um reflexo está na sua casa. Um reflexo está no coração que a pessoa toma como Deus. Toma, que isso aqui é Deus. Então Adão faz isso. Agora eu vou modificar. Modifiquei meu pensamento. Sou como Deus. Vou até cozer umas folhas para mim. Porque o Deus agora não pode me ver nu. Já mudou a natureza. Deus não se importava com a nudez deles. Mas segundo ele agora, Deus importa com a nudez. Deus agora importa com a nudez. Heresias capítulo 3, versículo 8, Evangelho segundo Adão. Deus se importa com a nudez. Se importa agora com o Estado. Então ele agora teve uma mudança de Deus. Segundo Adão, Deus mudou. Segundo o pensamento de Adão, Deus teve uma mudança. Mas quem mudou? Adão que mudou. Adão que mudou. E assim fazem hoje, Maírton. Deus está fazendo um novo rebuliço no meio da igreja. Não há nada de novo debaixo do sol. Os homens estão repetindo a atitude e a mentalidade de Adão. Vamos mudar Deus agora. Deus já não age mais desse jeito, não age daquele jeito. Deus age assim no meio do seu povo. Receba aí essas coisas todas. Deus agora tem uma mudança. Deus agora faz barganhas e trocas. Deus agora, você joga sal no Rio Doce e Deus tem que purificar o Rio Doce. Segundo eles é assim agora. Aonde está isso? Aonde está essa autoridade que, segundo eles, Deus deu a eles? Adão, se Deus deixasse Adão no Éden, no estado em que ele estava, Adão que ia se achar um Deus. Por isso ele foi expulso. E se ele comesse da árvore da vida, Adão se tornaria demônio. Porque não teria mais perdão para ele. Como vai se derramar sangue para um ser eterno? Não teria jeito. Por isso o ato de expulsar Adão do paraíso, do Éden, foi um ato de misericórdia, de graça. Vou expulsar ele antes que ele coma da árvore da vida e se torne eterno. Procriava. Demônio não procria, mas Adão iria procriar, porque são férteis. O ser humano é fértil. Então o grande ato de misericórdia de Deus é expulsar Adão. Expulsa do Éden. E fala: lá você vai ter chance de salvação. Porque eu já preparei o cordeiro morto antes da fundação do mundo para salvar a raça adâmica. Nada de surpresa.
Deus deveria ser cultuado de maneira específica. Qual que era o culto específico que estava lá em Gênesis com Adão? Qual que era a maneira que Deus era cultuado lá no Éden? Na volta do dia, Deus o visitava. Esse era o culto, era o relacionamento, era o encontro, era a conversa de Adão com Deus, o culto, a adoração de Adão, o chegar para Deus e falar: tudo bom? Deus chegava a Adão: estou aqui, Senhor. Como é que o Senhor passou o dia nas estrelas, passeando, criando novas coisas e tal? Não, Adão, quero saber de você, como foi o seu dia. O chão estava muito duro, a terra está muito dura para você cultivar? Não, você não cultivou, não, ele não cultivou ainda, né? Não. O que você comeu hoje, Adão? Tem umas plantas maravilhosas lá no canto, você vai comer aquilo, você comeu. Deus, eu comi uma fruta maravilhosa, chama jatobá, é uma delícia. Viraram a cara, né? Eu comi a fruta jatobá, que estou até agora com a boca agarrando, né? Comi frutas deliciosas, né? E esse relacionamento com Deus, de um relacionamento de pai para filho. E aí agora ele já mudou. Como Adão iria encontrar com Deus se ele havia deixado o seu estado original? E o culto original já estava acabado. Tanto é que ele sente medo. Agora, ao invés da presença de Deus dar a ele prazer e alegria, Adão sentiu medo. Virou outro Deus. A comunhão já tinha acabado. Então ele quebra o segundo mandamento. Ele elege para si agora outro Deus, outra forma de culto, outro jeito. Idolatria não tem apenas na Igreja Católica. Idolatria não é apenas você adorar objeto, pessoa, personalidade, imagem. Idolatria é quando você altera o culto no seu coração, quando você substitui o Deus pelas suas ideias. Você substitui Deus pelos seus sentimentos. Pelos seus sentimentos. Você tem que usar os seus 5 sentidos para sentir Deus. Isso é idolatria. Porque não é fé. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Quando vocês têm que recorrer a percepções sensoriais para sentir Deus, você está idolatrando um outro Deus. Quando você está para percorrer os caminhos de Deus, você precisa de alguém para te dar alguma coisa, para você sentir um arrepio, uma emoção. Isso é idolatria. Quando você baseia o seu conhecimento de Deus em experiências pessoais não bíblicas, isso é idolatria. Quando você substitui textos e versículos ao seu bel prazer, é idolatria. Tudo é idolatria quando torce a natureza de Deus e quer se adaptar Deus aos homens. A idolatria é a coisa mais fácil de surgir no meio do homem, no meio humano. Coisa mais fácil. Todo dogma é idolatria. Todo costume dentro da igreja é idolatria. Jesus veio com os fariseus e queria destruir os costumes dos fariseus. Então alteraram de tal forma a lei, de tal forma o modus vivendi, o modo de ser judaico, que o judaísmo era irreconhecível em Jerusalém. Era irreconhecível, de tanta superstição que tinha. Tanta superstição, assim como hoje você vê nas igrejas, as superstições. É irreconhecível Deus em certos lugares. Você não reconhece Deus em certos lugares, pelo tanto de medo, de superstição que existe. Tem um lugar aí que a pastora fica em pé, põe 2 irmãs do lado, vestido de branco, e fala que o anjo vai descer nas 2 irmãs, para eles começarem a profetizar na igreja. O que é isso? Culto a anjos? Que Paulo condena? Anjo agora entra em pessoas? Pertinho de nós aqui, viu? Uns 10 quilômetros daqui. Não é difícil de achar, não. Sem falar nisso, né? É mergulho divino. Você vê tanta coisa, meu Deus. Você vê cada coisa. Isso é idolatria. Isso é idolatria. E atrai multidões. A idolatria sempre atraiu multidões.
A idolatria sempre foi cercada por multidões. Grande a Diana, deusa dos Efésios. A cidade inteira gritou. Durante 2 horas, a cidade toda gritou. Grande a Diana, deusa dos Efésios. A idolatria atrai muita gente. Imagina para você ver, Centro de Belo Horizonte lotado. Belo Horizonte todo desce para o centro, para a Praça 7, e começa a gritar. Grande a Diana, deusa dos Efésios, durante 2 horas. Nem atleticano faz isso. Cruzeirense faz, né, Valdinei? Ficar 2 horas gritando. Deus deveria ser cultuado de maneira específica, que incluía aquilo que Adão fora ordenado fazer, bem como aquilo que fora ordenado não fazer. Então o culto inclui aquilo que Deus aceita e aquilo que Deus não aceita. O culto inclui o que Deus não aceita. Você não pode fazer. Deus condena aquilo. Igual tem um texto, Abacu, que fala, né? Vocês se reúnem, eu não suporto o estrépito dos seus cânticos. Ele fala isso para um povo que se reunia e cantava louvando a si mesmo. Israel, uma época, já não louvava a Deus, louvava a si mesmo, louvava o rei. Aí Deus fala, eu abomino as suas reuniões. Abomino o que vocês fazem. Não é para mim que vocês fazem. Ô, gente, que droga é essa que esse pessoal está fumando, hein? O que é isso que estão fumando? Não estão usando, não estão fazendo. Eu sei. Eles não estão fazendo uso só de arroz e feijão, não. Estão usando outra coisa. Não é só arroz e feijão, não. Estão usando o daime aí no meio. Ou daime ou toma, né? Tá difícil, né? Marihuana, né? Cannabis sativa. Adão transgrediu as leis da correta adoração. Adão tolerou a falsa religião. Por que falsa religião? Tinha religião naquela época? Tinha religião? Tinha, ele estava ligado com Deus. Isso é religião, o ligado com Deus. Agora, ele agora transgride a verdadeira ligação e quer criar uma nova ligação, uma nova religião, uma nova forma de se relacionar com Deus. Eu estou em pecado, mas isso não importa. Deus me aceita a si mesmo. Isso ecoa desde o Éden, meu amigo. Vou fazer umas folhas por mim mesmo, tampa a minha vergonha, para mim me relacionar com Deus. Religião. Está criando uma religião para voltar a conversar com Deus. E cortando caminho. Inventando um novo caminho. Inventando um novo caminho. E outra, Adão, como templo do Senhor, não guardou o seu corpo como templo do Senhor. Deixou que ele fosse degradado, fosse defraudado. Ele deveria ter esmagado a cabeça da serpente, mas se curvou agora a religião da serpente. E naquela época não tinha serpente de bronze para ele ser curado. Ele agora se curva à astúcia da serpente. Se curva a astúcia de outro ser, de Eva. Se curva agora a astúcia, né? A astúcia de Eva. Quase que Eva agora se torna Lilith para Adão, né? Se torna perdição para Adão. Terceiro mandamento. Verso 7. Verso 7. Deixa só o 7. Adão quebrou, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ele tomou o nome do Senhor em vão? Mas por quê? Doidado, deixa ele, até esse também. Como filho de Deus e alguém que carregava a imagem de Deus, vinde façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa. Adão trouxe desonra à criação de Deus. Trouxe desonra para a criação dele, desonrou a criação. Tanto é que a criação foi amaldiçoada por causa disso. Então o nome do Senhor, o poder criativo de Deus foi em vão. Porque agora, em vez de e viu Deus que era, e agora Deus tem que amaldiçoar.
foi em vão. Assim, interpretando. Ele faz tudo ser em vão. Deus cria tudo e agora é tudo em vão. Precisa agora de Deus botar em ação o seu plano do eterno, de salvar o homem, de resgatar o homem, resgatar a criação, que geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tudo geme, lembra que eu preguei para trás? Tudo gemendo? O homem geme, o crente geme, o Espírito Santo geme, a criação geme, tudo geme. Não tem motivo para sorrir. Tudo geme, esperando a manifestação plena de Deus em nossas vidas. Quebra o terceiro mandamento. Deus deveria ser honrado por meio dele, que carregava o nome dele. Adão carregava o nome de Deus. Quando ele dominava sobre os peixes, dominava sobre os répteis, dominava sobre os grandes felinos, ele estava trazendo glória a Deus, porque Deus mandou ele fazer. Dominai, né? Dominai sobre os peixes, sobre as aves, domine. Então quando ele fazia isso, era debaixo da ordem de Deus. Agora ele não domina mais. Desonrou o nome de Deus. Já não era mais aquele Adão. Porque se Adão saísse dali e desse de cara com o leão comia ele. Aí ele estava obedecendo e cultuando a Deus. Obedecendo e cultuando. Obedecer e cultuar a Deus. Adão, antes de comer a fruta, ele podia abraçar um leão, correr com o leão, montar numa zebra, numa girafa. Assim que ele é expulso do paraíso, ele não podia mais encarar o leão, senão o leão comia ele. Hoje o leão comia porque o outro esse Deus dele é fraco. Acabou agora. Vão se restaurar depois só no milênio. Onde que? A criança, a ovelha passará com o leão. Além disso, a palavra de Deus, a palavra com o qual Deus falou com Adão e o alertou, Adão ignorou. Então foi em vão. O nome do Senhor foi tomado em vão. Quando ele pensa assim, o que pode Deus contra mim agora? Só uma inimidadezinha, né? O que pode Deus contra mim agora? Agora eu sou um Deus. Na verdade eu já era um Deus e não sabia disso, porque todos os animais me respeitavam. As colheitas me respeitavam, as árvores se curvavam para eu colher, as árvores davam frutos por minha causa. Quem é o outro humano que tem aqui para comer as frutas, a não ser eu e Eva? Então esse jardim existe por minha causa. Eu sou o Deus daqui. Adão que achou que era Deus. O que ele tomou? Tomou o nome, a atitude, tudo que Deus fez, tomou em vão. E não foi reverentemente usada por Adão. Este fracassou em crer na teologia serpentária. A teologia subreptícia, abaixo no réptil. A teologia da serpente falou com ele, não, Deus não é assim. Deus não é assim. Certo que você não vai morrer. Porque agora, segundo as novas perspectivas, né? Nós temos estudado direito, né? Aquilo que Deus falou e chegamos à conclusão que não foi bem assim o que ele disse. Né? Agora nós estamos escrevendo Atos capítulo 56 agora. Porque Deus não acabou da revelação dele. Então temos agora uma nova revelação para você, Adão, uma nova revelação. Temos agora que se você comer, você não vai morrer. Deus mudou de ideia. Não tem essas novas revelações de hoje? A nova revelação de Deus para os dias de hoje, não é assim? Teologia serpentária, meu amigo. Teologia aliada à serpente. Para causar o que? Destruição da comunhão com Deus e da verdadeira religião. Adão começa a criar a teoria da prosperidade. Adão começa. Caim foi o primeiro, né? O primeiro discípulo dele. Quarto mandamento. Epa, hoje não acabar não, hein? Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não vou ler o resto não, só aqui. Não, vamos lá. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ponto. O que está falando aqui? Ninguém vai trabalhar no sábado. No sábado aqui, ninguém ia trabalhar. Ninguém ia fazer nenhuma obra. Pensa agora aqui. Adão, quando estava no Éden, precisava arar a terra? Precisava semear? Precisava trabalhar para comer?
Tanto é que a maldição dele foi o quê? Comerás do suor do teu rosto. Agora você vai ter que trabalhar, você vai ter agora que cultivar a terra. Então, na verdade, o Éden era a época, era a era sabática da humanidade. Era a era sabática. Os animais não faziam trabalho. As árvores não precisavam ser semeadas. As lavouras, tudo nascia, tudo Deus dava. Adão, se quisesse comer alguma coisa, acordava de manhã, vontade de comer uma graviola. Ele sabia onde estava o pé de graviola, é só chegar e pegar. Não tinha estações. Não tinha vadaninha, não tinha espinho. Adão andava descalço, tranquilo. Não tinha nada, não tinha inseto, não tinha pernilongo, não tinha Aedes aegypti, nem o Zika. Nem o Zika vírus, nem os moleques Zika para roubar ele. Não tinha. Não tinha nada, Adão estava tranquilo. Era o ano sabático. E Adão guardou esse sábado? Quebrou. Mais um mandamento que ele quebrou. Não, eu quero trabalhar, Deus. Eu não sei o que é isso não, mas me deu vontade de trabalhar. É? Deus me deu vontade de trabalhar. Você não acredita? Então eu vou comer isso aqui para me trabalhar. Eu quero saber o que é suar, Deus. Eu quero saber o que é pegar 11 lotado. Eu quero saber, Deus. Eu quero saber o que é lançar uma semente numa terra e não nascer e ver os filhos morrendo de fome. Ele fez por isso. Adão fez isso. Então você sabe, Adão quebrou ele. Quebrou esse sábado. Ele quebrou. Tinha tudo para ficar no sábado do Senhor, na era sabática do Éden. Onde não tinha trabalho, onde não tinha esforço. Deus já havia feito todo o esforço. E nós vamos entrar na era sabática na eternidade, a era sabática, não vamos trabalhar. Então Adão quebra, Adão fala assim, não, é pouca coisa, Deus, eu quero dar trabalho para esse povo, meus descendentes são tudo preguiçosos, vou botar isso para trabalhar. E a maldição veio sobre a terra, por quê? Você está quebrando essa lei de Adão, então. Os adventistas estão quebrando essa lei de Adão. Os adventistas estão nos 10 mandamentos. Estão agarrados lá. O Adão ele quebrou essa sábado, né? Quebrar é desobedecer. Desobedeceu. Ele desobedeceu todos os 10 mandamentos, desobedeceu. Ele não tinha que trabalhar dia nenhum. Ele não tinha que trabalhar dia nenhum. Adão não precisava trabalhar. Aí agora Jesus veio e vai para a gente voltar para o sábado eterno de novo, né? Vai, depois voltar para o sábado eterno de novo, que é a eternidade. Não consegue voltar mais. Então, pelo amor de Deus, ele vai voltar para o sábado, que é a eternidade. Aí, ó, a desobediência de Adão o impediu de entrar no descanso sabático eterno. Ele deveria, como nós, fazer todo o esforço para entrar no descanso de Deus. Hebreus 4:11. Para mim, Hebreus 4:11. Ele tinha que fazer todo o esforço para entrar no descanso de Deus. Olha o que Paulo escreve em Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Fala de Adão. Está falando de Adão. Procuremos, pois, que entrar naquele repouso. Que repouso? A vida eterna, o sábado do Senhor, para que nós não caiamos no exemplo de quê? Da desobediência, de criar um Deus para nós, de querer isso que lá mais, de quebrar isso, quebrar aquilo, de nos obedecer a Deus. Isso, nós não caímos em nenhuma coisa. É interessante também, Deus não fala para você. Ninguém conhecia do mínimo, nem segundo, nem terço. Não tinha. Só sabe que fala. Então, ó, não caiamos no mesmo exemplo da... Desobediente. De quem? De Adão. 9 para cima, Sara. 9, 10, 11. Pode botar 9 e 10. Deixa eu pôr o binóculo aqui. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Na eternidade. Vão repousar das nossas obras. Meu amigo, lá não tem móvel, não tem tove, não tem love, não tem nada. Lá não tem essas coisas, não. Lá é descanso. É descanso, graças a Deus. Então ele quebra, então, o sábado. Ele quebra o mandamento, quebrou. Tinha tudo para ficar tranquilo. Não. Eu quero ver como é que é suar. Eu quero ver como é que é ser pobre
Pelo menos a vida inteira, né? Ele falou, né? Eu quero ver como que é ser pobre, pelo menos a vida inteira. Ele pôs em jogo o seu descanso eterno, que é uma violação do sábado. Pôs em jogo o descanso eterno dele. O quinto mandamento, qual que é? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Adão quebrou esse mandamento? Quem era o pai de Adão? Ele honrou Deus? Ele honrou o pai dele? Em consequência, o quê? Os dias dele foram abreviados. Primeiro exemplo. De eterno passou para mortal. Ele era eterno, de repente ele desonra a Deus. Desobedece a Deus. Quer se separar de Deus, quer ser igual a Deus, ele quer ser tudo. Adão quer ser tudo ao mesmo tempo agora. O que Deus faz com ele? Acabou, meu amigo, você não é mais eterno não, você agora é mortal. Quebrou a banca dele. Você não vai ser mais eterno. Aqui você era eterno, Adão. Você estava agora na região da eternidade. Não era, você não ia morrer. Agora eu vou abreviar os seus dias. O que o mandamento fala? Para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Acabou, Adão. Você me desonrou o pai. Acabou, rapaz. Apesar dele ter vivido não sei quantos anos, 700 anos, nem acho. Depois eu olho ali. 900 anos. Foi pouco ainda, que era para ter vivido eterno. Vivido com o corpo mesmo, de Adão, de carne, papapá. Não estou falando de vida eterna no céu, não. Quando ele é expulso, ele vive muito aqui na terra, mas 900 anos. Só. Para nós é muito, né? Para nós é muito, mas vive só 900 anos. Isso aí até hoje. Nós podemos observar que não honra pai e mãe, não. Irmão, nós vemos isso claro. Meu irmão. Tem uma classe de pessoas que a idade máxima é 25, 26 anos. Você sabe o que eu estou falando. Não passa disso. E a mãe está lá e fala que não faz isso, não vai lá, larga essa amizade, larga isso, não vai lá. O que acontece? Morre cedo. Vai para o saco preto. Vai. O rabecão da Polícia Civil, joga dentro do saco preto, fecha o zíper, joga no rabecão e acabou. É tratado igual porco. Não vive muito. Coisa mais lógica, o único mandamento com promessa. E é um mandamento que você vê se cumprir a consequência aqui na terra. Aqui na terra você vai saber cumprir a consequência. Quebrou o quinto mandamento. E Adão não honrou seu pai, seus dias teriam sido prolongados. Estava no ano sabático. Estava lá, relacionamento com Deus, com tudo, estava tranquilo. De repente acontece com ele? Acabou. Irmãos, nós temos mais 5 mandamentos para falar. Vou deixar para a semana que vem. Vou ter que deixar, são quase 9 horas. Amém? Deixou os 5 mandamentos para a semana que vem. Então, disso tudo, o que eu aprendo com isso que nós vimos aqui? A natureza do homem é a mesma. A mesma natureza do homem. Pecaminosa, a mesma natureza do homem. Então, quando nós falamos assim, eu nunca matei, nunca roubei. Matou, se roubou, te garanto. Biblicamente, nós matamos e roubamos. Biblicamente, nós fizemos isso tudo. O que Tiago escreveu? Se tropeçou em um ponto, tropeça em todos. É culpado de todos. Adão tropeça, não existiu os 10 mandamentos, ele só desobedece, mas de repente ele faz tudo errado. Amém? Curve sua cabeça nesse lugar. Oh Deus poderoso, Deus santo, Deus justo e misericordioso, muito obrigado, Deus, porque a tua graça nos alcançou, a tua graça real nos alcançou nos dias de hoje. Obrigado, Pai, que passou, Deus amado, toda a história da terra. O Senhor nos contemplou nos dias de hoje e nos alcançou com a tua misericórdia. Senhor Jesus, o Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida. Deus, nós queremos aprender do Senhor, sim,
aprender os teus mistérios, aprender sobre a tua graça, aprender sobre o seu favor, ó Pai, a tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor bendito, a sermos teus, ó Pai. A sermos teus, pertencemos ao Senhor, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que nós tenhamos temor ao Senhor, temor à tua palavra, temor aos teus mandamentos, ó Deus. Nós te pedimos, segundo a tua grande e maravilhosa graça. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? Estamos parcialmente entendidos até agora? Domingo que vem a gente continua. To be continued. Aleluia. Glória a Deus. Irmão que vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir. Enquanto nós vamos cantar o hino, você tem a liberdade de vir à frente e trazer sua oferta. Como diz Paulo em Coríntios, cada um contribui segundo o proposto no seu coração. As mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Senhor Jesus, nós trazemos a nossa oferta até Ti, Pai, nesse lugar, ó Pai amado, nós nos reunimos para sustento desse lugar, para quitação das despesas, ó Deus. Ajuda a nossa vida, meu Deus. Ajuda, prospera o nosso coração, o trabalho das nossas mãos. Que o Senhor seja conosco, nos dê sabedoria, saúde, nos dê tolerância, paciência, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que precisam de emprego, de porta aberta, o Senhor age com favor. Os que trabalham por conta própria, Senhor. Os que necessitam de amar de cliente, ver cliente. Em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos também para as irmãs que trabalham em casa, donas de casa. Prospere as mãos delas, que elas saibam administrar o lar, ó Pai. Nossos filhos que estudam, Senhor bendito. Que eles tenham acesso, ó Pai, a estudo, a faculdade, a bolsas de estudo. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Pedimos, Senhor, que nos guarde a nossa família, a nossa vida, em Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. A benção do Neymar, que já está voltando a trabalhar. Costurou a semana toda, quase toda, né? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão. Estamos aqui na quarta-feira, em nome de Jesus, que vai ser nosso convidado. E domingo que vem estamos aqui de novo, dando sequência a esse estudo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Senhor, meu Deus, visita, Pai, cada casa, cada irmão, cada família. Senhor bendito, visita minha irmã Nelimar, ó Deus amado. Visita com grande graça e poder, sustenta o coração, a vida dela. Nós te damos graças pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito, meu Deus. Temos um coração grato com o Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui, pela família de cada irmão, ó Pai amado. Ó Deus, e pela mudança que a Tua palavra tem feito nos corações. Senhor bendito, reconhecemos Teu poder, ó Pai, a Tua soberania sobre nós. Reconhecemos, meu Deus, o Teu cuidado sobre cada um. Por isso te agradecemos e vamos daqui em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.